Serviço de atendimento ao cinéfilo, como é que eu posso te ajudar? Gusb mandou uma mensagem pelo Pix. Fala um pouco do que você gosta na filmografia do Eduardo Coutinho. Já vi uns 4 filmes dele e amo muito todos. Queria ouvir o que você acha. Eu já sei que você conhece Introdução ao Cinema. Eu também sei que você sabe que são 2 aulas novas todos os meses. Também sei que vocês já sabem que no curso você encontra linguagem, teoria, história, crítica, política, diretores, gêneros, tudo relacionado à produção cinematográfica. Agora, o que eu não sei é o que você está esperando para fazer parte do curso. Meu amigo, o curso Cinema Contínuo mais charmoso do Brasil. Link na descrição do vídeo. Eduardo Coutinho é um dos maiores cineastas da história do cinema brasileiro. É um documentarista muito único e ele é um documentarista que busca justamente essa relação íntima com o seu assunto. Então, o Ismael Xavier, ele tem uma comparação que eu acho bastante interessante para falar sobre o Coutinho, que é o tipo de cinema da mosca na parede e o cinema da mosca na sopa. O Coutinho faz o cinema da sopa. O que significa ser o cinema da sopa? Significa que o cinema da mosca na parede é aquela mosca que vê a pessoa comendo a sopa. E, portanto, existe um distanciamento daquele autor, daquele que realiza, para o seu assunto, para aquilo que ele quer transmitir. Ambas as maneiras de se fazer cinema, de se fazer documentário, desejam alcançar uma dita verdade. Para uns, essa verdade só pode ser alcançada se o autor se distanciar do seu assunto, se o autor se distanciar do mundo. Que o mundo verdadeiro ele só vai ser possível na medida em que ele se distanciar, portanto, e se distanciando, esse mundo vai acontecer a despeito daquilo que o autor deseja do mundo. O Coutinho não acreditava nisso. O Coutinho era a mosca na sopa. Ou seja, alcançar a verdade no documentário só é possível se eu de fato estiver nesse mundo. Se eu estiver ali para manipular esse mundo. Essa lógica de se distanciar do mundo, na verdade, para o Coutinho, é em si uma falseabilização dessa realidade. Eu faço parte desse mundo. E se faço parte desse mundo, eu tenho que estar lá, enquanto autor, enquanto manipulador dessa realidade, enquanto possibilitador de que aquelas pessoas que estão ali possam fazer surgir, emergir algo completamente novo. Não esconder a câmera. Fazer da câmera algo aparente. E isso é muito único no cinema do Coutinho. É você ver como ele, enquanto documentarista, consegue tirar das pessoas algo completamente novo e que não deixa de ser verdadeiro. Muito pelo contrário, faz surgir algo único, faz surgir uma verdade particular que não é possível se enxergar a partir daqueles que se distanciam do mundo. Aqueles que se distanciam do mundo acabam enxergando uma lógica muito mais racional desse mundo, enquanto o Coutinho consegue enxergar o íntimo. Coitanal mandou uma mensagem pelo Pix. Professor, é normal nunca chorar vendo filmes. Indica algum pra eu tentar me emocionar hoje. Interestelar. Cara, então, é normal nunca chorar vendo filmes? Cara, cada um tem a sua régua aí de quando começa a chorar. Cada um vai ter a tua. Agora, nunca chorar com filme é porque tu nunca viu Divertidamente. Já falei aqui que esse filme aqui é pra fazer marmãe chorar. É pra fazer marmãe chorar. Já falei que a alegria de descobrindo a importância da tristeza é algo único na história do cinema. O Bing Bong sumindo, puta que pariu. É pra fazer marmãe chorar. Dito isso, Ladrões de Bicicleta, meu amigo. Se tu for pai ainda, se tu for pai e tu não chora com Ladrões de Bicicleta, tu tá morto por dentro, cara. Tu virou um gelo. Então fica essas 2 recomendações aí. Divertidamente e Ladrões de Bicicleta. Impossível não chorar com esses 2 filmes. Impossível. E assim, é isso. Eu sou um chorão. Eu choro com Planeta dos Macacos Confronto, gente. Eu choro com Planeta dos Macacos Guerra. É foda, esse filme é pra chorar no limite da emoção. Falsa Louro, o final... chorar com Pet Soldier. Pega Phoenix do Pet Soldier. Caraca, o final... Na verdade, o final de Phoenix do Pet Soldier, ele fica no misto entre chorar e não chorar. Sabe aquela lágrima que fica presa e que não chora? Porque chega aquele final, você fica assim... E tu não sabe o que fazer? Tu não sabe o que fazer com aquele final de Phoenix. Tu não entende se é pra chorar ou se é pra tu ficar simplesmente abismado com aquilo que tá acontecendo. É uma loucura o final de Phoenix. Então tá aí mais algumas indicações. Phoenix do Pet Soldier, trilogia Planeta dos Macacos do Matt Reeves, Desencanto do David Lean, As Pontes de Madison do Clint Eastwood. Se tu não chora, amigo, caralho... Se tu não chora com As Pontes de Madison do Clint, vendo a Meryl Streep torcidinha assim pro lado porque ela tem que decidir se ela vai viver a aventura dela com Clint Eastwood ou ou vai ficar com sua família. Meu Deus do céu. Com a chuva lá batendo no carro e a maçaneta assim, eu abro a maçaneta ou não abro? Porra, se tu não chora... Enver Oxa mandou uma mensagem pelo Pix. Professor, é boa a experiência de assistir um filme enquanto corre numa esteira?
João Marcelo mandou uma mensagem pelo Pix. Professor, o que você acha da regulamentação do streaming na França? É a melhor regulamentação que temos hoje no mundo. Eu não conheço todas as regulamentações do mundo, existem algumas outras que também são fortes, por exemplo, na Dinamarca, se eu não me engano, existe uma regulação bastante interessante, mas a mais influente, digamos assim, é a francesa. Aliás, a França, no que tange a políticas culturais, ela tende a ser, historicamente, uma referência em algum lugar. Mas o que é interessante é que a regulamentação de streaming da França, ela não tem algumas distorções que a nossa tem. Como, por exemplo, a regulação francesa prevê que uma produção audiovisual que se utilize da riqueza francesa para produzir produto, portanto, francês, por uma empresa estrangeira. Então vamos lá, a Netflix vai para a França e pega parte do fundo francês para realizar uma produção francesa. Aqui no Brasil a gente tem o Fundo Setorial Audiovisual Brasileiro, na França eles têm também um processo de investimento em cinema francês que segue uma lógica diferente, mas que tem as suas semelhanças. Então vamos lá, um estúdio, um streaming estrangeiro vai até a França e deseja produzir, portanto, um filme francês. Inclusive, esse streaming deseja fazer um filme francês porque, para atuar na França, ele precisa ter no catálogo um determinado número de filmes franceses, que é a cota de telas para streaming, que é muito maior do que se propõe na cota de telas do streaming brasileiro na nossa regulamentação do streaming. Então, essa já é uma das distorções. Então, o streaming ele vai para lá para fazer isso porque ele precisa fazer isso. Já começa por aí. Segundo, esse serviço de streaming vai pegar esse dinheiro do Fundo Setorial francês para produzir filme francês, e para fazer isso, ele precisa contratar uma produtora francesa para realizar esse filme. Só que aqui tá a grande distorção em relação ao Brasil. Porque aqui no Brasil, quando a Netflix vem aqui, contrata uma produtora francesa para realizar um filme brasileiro, esse filme produzido, depois de produzido, vira da Netflix. Ele perde a nacionalidade brasileira. Literalmente. Porque aqueles que produziram já não têm mais direitos sobre ele. Não tem mais direitos sobre ele. Entende o que eu quero dizer? Então ele vira um produto Netflix. Um produto, portanto, americano. Toda a riqueza produzida por aquele filme é americana. No caso francês é diferente. A Netflix contrata essa produtora, que vai pegar esse fundo francês, vai realizar o filme, só que a Netflix detém os direitos daquele filme por um determinado tempo, que, se eu não me engano, é de 16 a 24 meses. Depois disso, a produtora que realizou o filme pode negociar aquele filme com qualquer outra empresa, inclusive com a Netflix. Renegociar o filme. Portanto, voltar a ganhar dinheiro com ele. O que acontece no Brasil é, esses filmes brasileiros essas produtoras brasileiras ganham dinheiro com o filme somente depois da sua realização, pelo contrato. Depois, meu amigo, ganha mais nada. A riqueza produzida vai toda pro estrangeiro. Na França, essa distorção não acontece. Sugiro que Mimã me mandou uma mensagem pelo Pix. Boa noite, professor. Semana que vem irei passar a semana sozinho em casa. Indica 7 filmes de terror pra assistir durante a semana. Aquele abraço por trás. 7 filmes de terror. Tem um vídeo aqui no canal. Aliás, no ano passado, em novembro, eu fiz um trabalho do cacete pra fazer alguns ensaios aqui no canal, vídeos diferentes por aqui, e vocês simplesmente cagaram na minha cabeça. Vocês ignoraram os meus ensaios. E um desses ensaios foi sobre 5 filmes de terror mais assustadores de todos os tempos. É claro que esse de todos os tempos é um baitzinho. E vocês não caíram ainda. Ninguém assistiu a porra dos ensaios. Deu um trabalho do cacete. Vai lá assistir esse vídeo que tá muito legal. Dito isso, recomendo pra vocês Shutter, que é um filme tailandês de 2004. Maravilhoso. Assistam Shutter, em português é Espíritos. Assistam... Eu poderia indicar aqui Pulse, do Kiyoshi Kurosawa, ou Curie, mas eu vou indicar Fiancé, do Kiyoshi Kurosawa também. Profundo Rosto, do Dario Argento. Onibaba, do Kaneto Shindo. Mais o quê? Uma Lagartixa no Corpo de Mulher, do Lúcio Fulci. Trabalhar Cansa, da Juliana Rojas. O último filme vai ser Black Christmas, que foi meu filme favorito que eu assisti em 2024. Não é um filme de 2024, pelo amor de Deus. Mas é o filme que eu mais gostei de assistir em 2024. Então tá aí, Black Christmas. Hugo da Fonseca mandou uma mensagem pelo Pix. Professor, vi Falsa Loura por sua influência e desde então tenho visto mais produções que não são hollywoodianas. Indica filmes BR que eu possa achar. Então, vamos indicar filmes brasileiros que sejam fáceis de achar, que no YouTube vocês podem encontrar, tá? Então pega filmes como Trabalhar Cansa, da Juliana Rojas, tá disponível no YouTube. Indiquei agora há pouco pra vocês. Trabalhar Cansa, da Juliana Rojas. Os filmes do Carlos Rachembá, filme Demência, por exemplo. O próprio Falsa Loura, Garotas do ABC, todos esses estão disponíveis no YouTube. Os filmes do Walter Hugo Cury. Então pega, por exemplo, Noite Vazia, Palácio dos Anjos. 2 filmes incríveis do Walter Hugo Cury que estão disponíveis no YouTube. Vocês podem pegar os mais classicão lá atrás, como, por exemplo, Limite, considerado o melhor filme brasileiro de todos os tempos. Pega Bandido da Luz Vermelha,
do Rogério Sganzella está disponível no YouTube também. Se eu não me engano, Macunaíma, do Joaquim Pedro de Andrade, está disponível no YouTube, assim como O Padre e a Moça, que é um dos filmes mais lindos da história do cinema brasileiro, com a Helena Inês fazendo cinema novo. Tem muita coisa do cinema brasileiro disponível no YouTube, sobretudo os filmes anteriores à década de 90. Marvada Carne, baita filme de comédia brasileiro com uma discussão social profunda. Tá aí, alguns filmes, e tem um monte, na verdade. Você pode encontrar uma pancada de filme brasileiro disponível no YouTube. Murilo mandou uma mensagem pelo Pix. Levei hate no Letter por criticar um filme brasileiro. O que acha disso de odiar o crítico que não concorda comigo? Isso TBM é formar público. Primeiro, eu vou falar primeiro sobre a primeira parte da sua questão. Você fala que levou hate por criticar um filme brasileiro muito. É interessante que a gente fale sobre isso, porque existe essa falsa crença de que pra defender o cinema brasileiro a gente precisa falar bem sobre ele o tempo inteiro. Isso é falso. Não só isso é falso, como cria contradições na nossa própria produção. Porque permitir o desenvolvimento de algo é permitir que aquilo seja posto em crise também constantemente. Porque aquilo que só é reafirmado o tempo inteiro não muda. Então, é parte da função da crítica reconhecer os tempos de vacas magras, reconhecer no filme, nas suas individualidades, seus problemas. É falsa a ideia, histórica e atual, de que para defender o cinema brasileiro, a gente precisa falar bem dele o tempo inteiro. Muito pelo contrário. Se é ruim, tem que falar. E mais do que só sobre as individualidades dos filmes. Falar sobre a história. Falar sobre a história. Os momentos ruins nós vamos falar. Eu, particularmente aqui, já falei inúmeras vezes pra vocês sobre o cinema da retomada, que é um momento histórico do cinema brasileiro que eu não gosto. E eu digo por que pra vocês que eu não gosto. Eu falo pra vocês por que eu não gosto. A lógica da cosmética da fome, a lógica de ser um momento em que essa retomada, na verdade, não é uma retomada estética da nossa produção, mas sim uma tentativa de retomada de público com o interesse, sobretudo, de uma importação estética do cinema americano, uma americanização das nossas práticas, e isso eu vejo com muito problema nesse momento histórico da nossa produção. E isso é parte da crítica. Reconhecer os tempos de vacas magras, pôr em crise o filme. Gente, é dialética. A crítica é antítese nesse processo dialético da história. E sendo antítese nesse processo, nós estamos aqui para pôr em crise o filme, pôr em crise a história, para fazê-la mover. Percebe? E aqui, por dizer ir em frente, a gente não tá falando tornar-se melhor, não. Essa é uma primeira questão que a gente precisa ter em mente. Agora, sobre odiar o crítico que você não concorda, odiar o crítico que não concorda comigo, gente, isso na verdade é uma prática recente da internet. Recente não, já é histórico, mas a internet intensificou esse processo. Que é essa lógica de buscar no outro o eu, sabe? Cada vez mais a gente vê esse processo de buscar no outro o eu. Então a pessoa vai na internet pra consolidar a sua opinião sobre o filme, pra apenas reafirmar a sua opinião. Se alguém traz um outro ponto, você não gosta. É anticrítico o crítico se posicionar a partir do que espera dele, a partir do que o público espera dele. Então você, enquanto crítico, se você sabe, por exemplo, que as pessoas não vão gostar se você falou mal de um filme, foda-se, você tem que escrever sobre a sua opinião. E é anticrítico também o público que esperar algo de você a partir desse eu. Ou seja, aquele que eu só acompanho porque ele tem as mesmas opiniões que eu. Segredo. Aquela pessoa tá fazendo isso, provavelmente porque entendeu isso do seu público. O público só vai querer que ele fale bem daquele tipo de filme. Jojo e Matias mandou uma mensagem pelo Pix. Quais filmes você recomenda para diretores, roteiristas brasileiros estudarem para fazerem seus próprios filmes de maneira mais barata possível? Cara, eu recomendo fortemente que você assista aos filmes da Maya Deren. Não é uma artista brasileira, é uma artista americana, do cinema independente americano na década de 40, mas eu recomendo fortemente que você assista aos filmes da Maya Deren e depois você leia um texto da Maya Deren chamado Profissional versus Amador. Esse texto é revolucionário para jovens diretores que querem fazer seus filmes com baixo orçamento. De verdade. E se puder, assina o Introdução ao Cinema, que tem uma aula sobre Maya Deren por lá, onde eu discuto esse texto e um outro dela. Essa aula e esse texto da Maya Deren são revolucionários para quem quer fazer seus filmes. Tá? Então tá aí. Masks of Afternoon, Atland e companhia. NPC mandou uma mensagem pelo Pix. Oi, prof. Quero ver filmes para sonhar com o comunismo. Tem alguns para reapirar? Abraços. Venceremos. Bom, assim, o problema é que os filmes pra sonhar, no geral, você vai ver no realismo socialista. Então, por exemplo, O Circo, filme soviético. Mas é a gente pensar nos filmes da década de 20 da União Soviética, pensar o
Um Homem com uma Câmera, pensar no A Greve, pensar no Encoraçado Potemkin, são filmes pesados, mas que mobilizam, digamos assim. Mas também pegar filmes como Eles Vivem, do Carpenter, não é um filme comunista definitivamente, mas que expõe essa lógica da luta de classes. Pegar, enfim, filmes como Vai e Veja, como A Ascensão, da Larissa Sheptko, são alguns filmes que... Pegar A Garota das Flores, o The Flower Girl, da Coreia do Norte, que é um baita filme lindíssimo, que vocês precisam conhecer. Enfim, tá aí alguns exemplos. Murilo mandou uma mensagem pelo Pix. Professor, como consigo sair da adolescência? Tenho dificuldade de ver outros filmes com maior profundidade por não achar que vou gostar ou entender. Então, cara, na verdade, eu acho que você não tá na adolescência, porque a adolescência cinéfila se configura justamente por esse cinéfilo que acredita saber de tudo. Veio uma piracinha de pipoca aqui. A adolescência cinéfila se configura justamente por esse cinéfilo que acredita saber de tudo, percebe? É como a adolescência normal, sabe? O adolescente é aquele sujeito que acredita saber de tudo na vida. E, portanto, ele faz isso na cinefilia quando ele descobre determinados filmes que ele acredita que ninguém conhece, mas só ele conhece. Ninguém sabe, só ele. E ele precisa mostrar pro mundo. Melhor do que isso, ele não precisa mostrar pro mundo. Ele quer ser, ele quer continuar sendo aquela pessoa que contém um conhecimento perdido, porque ele assiste Laranja Mecânica, Pulp Fiction e Amélie Poulain. E aqui eu não estou falando contra esses filmes, definitivamente, até porque Laranja Mecânica é um bom filme. Pulp Fiction também, já não posso dizer o mesmo sobre Amélie, mas vocês entendem o que eu quero dizer? Esse é o adolescente cinéfilo, mas é nessa adolescência que ele começa a descobrir coisas novas, e é por descobrir coisas novas que ele rejeita o que ele conhecia antes. É uma fase importante de se passar, é uma fase de muitos conflitos na cinefilia, mas é importante se passar. Agora, esse medo de ir à frente, cara, algo que eu posso dizer é, abandona ele, de verdade. Nem tudo é feito pra se entender. Nem tudo é feito pra ter um conhecimento total sobre as coisas. Na verdade, nada é feito pra ter conhecimento total. Nada. Você não vai conhecer sobre tudo. E apesar de o adolescente acreditar nisso, você não vai conhecer sobre tudo. Então você vai assistir pela primeira vez nos seus 17, 16 anos, não sei quantos anos você tem, você vai assistir o filme pela primeira vez e você pode não ter entendido absolutamente porra nenhuma do que você viu. E tá tudo bem. Os filmes existem pra ser reassistidos. Então não tenha medo. Assiste. Até porque assistir é importante pro processo de formação de gosto. Você só forma gosto se você assiste. Se você ficar esperando o momento certo de assistir, esse momento nunca vai chegar, porque você não tá formando gosto. Não existe uma idade certa pra começar. E se você começar aos 30, você vai estar começando aos 30. Percebe? É muito mais legal se você chegar aos 30 já iniciado. Então assiste, meu amigo. O filme tá aí pra reassistir depois se você quiser, tá bom? Sugiro que Mimami mandou uma mensagem pelo Pix. Professor, acho que sou seu fanboy. Já assisti todos os que você citou, menos Chance e o da Claire Denis. Indica outros 5 que você não indica tanto. Tá, então vamos lá. Deixa eu pensar aqui. O Chicote e o Corpo, do Mário Bava. Ele tá falando aqui de filmes de terror, tá? O Chicote e o Corpo do Mário Bava, mais o quê? O Homem de Palha, maravilhoso. A Fêmea do Mar, do Odi Fraga, filme brasileiro de terror. Eu poderia indicar o Excitação aqui do Jean Garret também, mas eu indico o tempo inteiro, então provavelmente você tenha assistido também. Down to the Cellar, um curta-metragem do Jan Vansmajer, da Tchecoslováquia. The New York Reaper, do Lucy Fulci, maravilhoso também. O Estrangulador de Nova York. E pra finalizar, um último filmezinho aqui. Addiction, O Vício, do Abel Ferrara. Tá aí, alguns filmes. Também tem o Mulher, Mulher, do Jean Garret também. Outro filme de terror do Jean Garret. Tá aí, um monte de filme. Tea Sherlion, como ter opinião própria sobre os filmes. Acho que levo muito opiniões de outros críticos pra formar minha. Não consigo ter autenticidade. Querido, é perfeitamente normal que você leve em consideração a opinião de outros críticos. Tá? Sobretudo se você está num processo de formação de gosto. Eu sei que tá cheio de gente na internet, no Twitter, no Instagram, em companhia, falando por aí que os fanboy do Leão, os fanboy de outro crítico, fanboy de outro crítico, etc e tal, que fica replicando que nem papagaio o que eles dizem. Eu sei que tá cheio de gente falando isso por aí, mas compreenda, é perfeitamente normal. Se você gosta de determinado crítico, você tenha nele um lugar de influência, tá? Sobretudo, e aqui olha o que eu tô falando, que é muito importante agora. Sobretudo, se você está no início da sua cinefilia, formando o seu gosto. A formação de gosto é um processo, e essa autenticidade a qual você está falando vai surgindo, tá? É você assistir ao filme levando em consideração aquilo que você acredita sobre esse filme. Mas você pode ler um texto, um vídeo de algum outro crítico e falar, porra,
Real, isso aqui que ele tá dizendo é maneiro. Ele tá dizendo isso aqui e realmente é uma coisa importante. Agora, se tá no início da cinefilia, você acompanha críticos que formam o seu gosto, que te apresentaram alguma coisa nova. E eu não tô falando sobre mim, eu tô falando de outros também. Que te apresentaram coisas novas. Pô, você não vai levar esses críticos como influência? Claro que vai, claro que vai. E eu digo isso, assim, já tendo tido um monte de alunos, desde o Clube do Leão até o Introdução ao Cinema, que, de alguma maneira, tinham em mim essa influência de formação de gosto, mas que depois superou, amigo. Superou, tá ligado? E agora tem os dele, assistindo outras coisas que algumas delas eu nem assistia. E é perfeitamente normal. E tendo opiniões contrárias àquilo que eu tenho. Normal. Sustente o seu gosto é um dos bordões desse canal aqui. Mas ao mesmo tempo eu digo, é perfeitamente comum que alguém tenha nas suas influências parte do seu processo de formação de gosto. Tal 3SSS mandou uma mensagem pelo Pix. Gostei de Substância, mas achei meio contraditório um filme sobre pressão estética vilanizar personagens explorando a estética fora do padrão deles. Então, essa é a opinião do Fiore, inclusive, sobre o filme, mas eu discordo profundamente. Eu acho que não existe esse processo de vilanização. Inclusive, na verdade, assim, essa vilanização, ela existe, mas ela existe de uma maneira não clássica. Percebe o que eu quero dizer? Porque a estrutura clássica da contação de história parte desse pressuposto de uma divisão entre bom e mal, exclusivamente. Aqui não, aqui existe nuances dessa vilanização. O vilão aqui, ele não é mal por essência. Ele é parte desse contexto. E ambas acabam atingindo esse lugar de vilanização frente a outra em determinado momento. O que é perfeitamente normal no processo da contação da história. A personagem Demi Moore vira o monstro, assim como a personagem da Elizabeth Qualley vira o monstro em determinado momento. Vira o monstro Elizabeth Sue, percebe? Então, essa lógica, ela parte desse processo de que a construção do vilão moderno é diferente do vilão clássico. Ele é o vilão do contexto. Existe uma razão para aquilo estar surgindo. Mas, no final das contas, o vilão é o personagem do Dennis Quaid. É a indústria. Então, eu acho que não é bem por aí. Eu não compro muito essa ideia. É a opinião do Matheus Fiore. E eu acho que é válida, mas eu discordo um tanto. É isso. Serviço de atendimento ao cinéfilo concluído. Seja membro desse canal. Sendo membro desse canal, você ajuda a produção de conteúdo a continuar acontecendo por aqui. Curtiram o vídeo?